Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou de volta com mais um vídeo e no nosso vídeo de hoje eu estarei fazendo aqui uma incitação na placa-fonte diferente. Esse vídeo estou a fazer a partir de uma dúvida de um aluno lá a partir do nosso curso da reparação de TV de LED, que ele acabou colocando a seguinte questão: professor, como é que a gente excita a placa-fonte que não tem 5 volts nem 3.5 volts, que é a tensão de standby? Então é isso que nós iremos ver nesse vídeo de hoje. Antes mesmo da gente aprofundar muito nesse vídeo, eu quero agradecer aqui os inscritos. Repare que já somos 40 mil inscritos. Olha, é uma satisfação imensa podemos ver esse canal crescendo até chegar a esse nível. Eu agradeço em primeiro lugar ao povo que está em grande aqui, que é o povo brasileiro. Quase 80% dos inscritos são de Brasil, seguindo com Portugal, Moçambique e também a Angola. E saudar também ao povo moçambicano que já está a começar também a crescer aqui no canal. Pessoas de Nampula, Tete, Gaza, Cabo Delgado, Niassa, Nampula, meu amigo aí, Samson da Beira. Olha, estou muito feliz mesmo por vos ver aqui todos, né, interagindo nesse canal. E mando também um salve aí para o Valmir da VM Eletrocel. Muito bem, sem tomar mais tempo, vamos logo começar com o nosso pequeno e corrente assunto de hoje. Lembrando que o nosso vídeo anterior ainda não está com a parte 2 concluída, né? Aquela TV da marca LG 32LB561B ainda está arquivada, uma vez que ainda não recebemos aqui a placa do nosso fornecedor. Mas para não ficarmos em silêncio, vamos logo começar com essa nossa aula de hoje. Muito bem, se formos já observar essa placa aqui, podemos ver que ela é usada em vários tipos de TVs da marca LG. E essa aqui é de uma TV da marca LG também, 32 polegadas LF59II. Podemos fazer a incitação dela de uma forma diferente em relação à placa que eu usei aqui no vídeo anterior, que eu ensinava a como fazer aqui a incitação da mesma. Para a gente estar fazendo a incitação e sabermos se essa placa está em funcionamento ou não, temos que ter o domínio dessas duas tabelas aqui, para a gente poder saber o que estamos procurando. Aqui, se formos já fazer a incitação primária, porque são duas incitações, iremos procurar a tensão de 13.2 volts, porque é a tensão que vem descrito aqui nessa tabela aqui, ó. Aqui temos o driver on, nessa parte aqui de cima, que é a função que a gente usa para poder estar acionando as backlights, né, que são as LEDs da televisão. Aqui temos o Power Dim. O Power Dim é a função do bright da televisão, né, que controla o brilho das backlights. Aqui temos o GND, que é o ground, o negativo, que é o ateramento. Aqui temos o ground. A seguir temos 13.2 volts, que é a tensão de funcionamento dessa placa. Ela só funciona com 12 volts. Não tem tensão de 24, não tem tensão de 5 volts de power on. Aqui não. Então, essa tensão vai sustentar a placa de dados inteira e também vai sustentar aquela parte ali do áudio. A seguir temos o GND, o ground. Aqui embaixo temos o power on. E aqui temos o NC. O NC é sem conexão. Portanto, já dá para ver que só por essa tabela, essa placa-fonte já é diferente das outras que nós usamos aqui. Pois as outras tinham função de power on e tinha outra função de 3.5 volts ou 5 volts. Então, bastava simplesmente jogar o resistor na posição de power on com aquela posição de 5 volts ou de 3.5 volts. Mas e agora, professor, já que não tem essa função, como é que iremos fazer? Não se preocupe, não pule esse vídeo, fica atento que vai aprender tudinho aqui.
Nessa outra tabela aqui de cima, conseguimos que essa placa aqui, ela pode funcionar com uma tensão alternada, né? Tensão alternada é aquela tensão AC, aquela da rede. De 100 volts a 240 volts AC também, né? Com a frequência de 50 a 60 MHz. E a corrente que essa placa consome lá na entrada é de 1,5 amperes. A sua saída para as backlights já é meio diferente, mas antes de chegar aqui nos backlights, bem aqui no início já temos a tensão principal de funcionamento, né? Aquela tensão que nós vimos aqui nessa tabela aqui de baixo, né? A tensão de 13,2 volts e essa tensão é carregado, né, com uma corrente de 2,7 amperes. Então, se a gente tiver aquela fonte ali assimétrica, já sabemos que podemos ligar a placa de dados usando uma tensão de 13,2 e uma corrente de 2,7 amperes. Aqui ao lado, temos a tensão, né, a descrição da tensão juntamente com a corrente que sai desse soquete aqui para sustentar as backlights. Conseguimos ver que ela retira uma tensão de 119 volts, 0,7 volts e uma corrente de 250 mA. Conseguimos ver que a corrente que sai para as backlights é inferior em relação à corrente que sai para sustentar a placa de dados. Muito bem, para fazermos aqui a incitação, iremos usar, sem sombra de dúvidas, dois resistores. Eu gosto de usar resistores a partir de 100 ohms a 1K. Os dois resistores que nós temos aqui são esses aqui, ó. São os resistores que eu consegui achar aqui com facilidade para podermos fazer esse vídeo. Temos um resistor de 120 ohms e temos um resistor de 150 ohms. Mas também poderia ser dois resistores de 150 ou dois resistores de 120. São os resistores que eu consegui achar aqui com facilidade. Muito bem, aqui faremos duas incitações. A primeira incitação consiste em acharmos essa tensão de 13,2 volts. Porque se a gente for ligar essa placa, ela não vai conseguir retirar essa tensão completa de 13,2 volts. E tem muitas pessoas que quando ligam uma placa dessas, ou a maior parte das fontes das TVs da LG, quando ligam, ela não tira aquela tensão logo no topo. Vamos supor que ela funciona com uma tensão de 13. Ela não chega a tirar 13 volts. Ela pode tirar 7 volts, 8 volts, por aí. Não conseguir tirar a tensão que foi estabelecida aí na tabela para retirar. Isso acontece, na sua maioria, porque a placa ela está desarmada, ela não está armada. E algumas pessoas acabam levando isso como uma avaria, pois também tem algumas avarias que podem se comportar dessa forma nessas placas fontes. Muito bem, então, professor, diga logo, qual é a posição que nós vamos colocar os resistores então? Exato. Nós iremos colocar um resistor na posição de Power On com a posição de 13,2 volts. Não vamos queimar o professor? Não vamos queimar não. Fazendo isso, se a placa-fonte estiver boa, ela vai conseguir retirar essa tensão de 13,2 volts. Se for a fazer isso e não acontecer nada, significa que a placa ela está com algum problema. Em seguida, para podermos achar a tensão estabelecida aqui, que é a tensão de 119 volts,7 volts, que é a tensão das backlights, teremos que fazer uma segunda incitação. E essa incitação iremos colocar aonde? Aqui na posição de driver on, com essa mesma posição de 13,2 volts. E se esse circuito aqui das backlights estiver em funcionamento, que é esse aqui, também o que vai acontecer é que iremos achar a tensão de 119,7 volts. É o que iremos fazer agora na prática. Me acompanhe. Após a incitação, nós iremos verificar a tensão de 13,2 volts precisamente sobre esses três capacitores aqui, pois esses capacitores são responsáveis por armazenar essa mesma tensão.
Em seguida, quando a gente for fazer a segunda incitação, iremos fazer o teste sobre esses três capacitores. Esses dois capacitores aqui eletrolíticos e esse outro capacitor aqui azul ao lado da nossa bobina aqui. Então, sobre esses capacitores, teremos que achar aquela tensão de 119,7 volts. Então, eu vou virar a placa para poder mostrar os pontos e vamos logo colocar os nossos resistores. Muito bem, com a placa ligada e com o nosso multímetro aqui na escala de 200 volts, podemos medir aqui a tensão que é liberada precisamente nesses capacitores que nós falamos, né? 1, 2, 3. Então, esses capacitores aqui devem estar carregados aqui com uma determinada tensão. Ó, deixa aqui afinar bem o nosso multímetro. Muito bem, ficou em 20, não tem problema. Já que a tensão mesmo é bem inferior a isso. Ó, repare que temos 8,86 a 85,86 volts. Essa tensão não chega aos 13,2 volts. Por quê? Porque a placa ela está desarmada. Iremos encontrar a mesma tensão sobre os remanescentes capacitores. Ó. E é essa mesma tensão que vai até aqui o soquete que vai até na placa. Muito bem, para podermos ter essa tensão já amplificada, né? Caso a placa esteja boa, teremos que fazer aquela incitação que nós falamos no início. Nesse cabo aqui, iremos colocar o resistor na posição de 13,7 volts e na posição de Power On. O Power On já é esse cabo aqui meio cinza, ó, que já vem aqui com uma cor diferente dos outros cabos. Então, colocando um resistor, eu vou colocar esse resistor aqui, deixa aqui ver o foco, exato, nessa posição aqui. E a outra posição de 12, ou melhor, de 13,2 volts, que normalmente é aqui. Ó, então, você vai fazer isso seguindo aqui os pontos que foram colocados na placa. Tudo bem? Beleza. Então, de seguida, vamos testar novamente a tensão sobre os capacitores eletrolíticos. Ó, repare que além de 8,86, agora temos 13,27. Deixa aqui polarizar devidamente as pontas de prova. Exatamente, temos 13,27 a 28 volts, que é a tensão normal de funcionamento dessa placa. E iremos encontrar essa mesma tensão sobre os remanescentes capacitores. Ó. Muito bem, com essa tensão aqui liberada, a placa de dados deverá funcionar perfeitamente caso também esteja boa. De seguida, iremos fazer agora o teste da tensão que vai sustentar as backlights. Já que é uma tensão um pouco mais elevada, teremos que mudar da nossa escala de 20 volts para 200 volts. Exato. Nessa escala de 200 volts, já podemos medir aquela tensão de 119 volts. É óbvio que poderemos também não acharmos, né, essa tensão aqui presente. Por quê? Porque essa placa ela não armou essa fonte aqui de backlight. Deixa aqui refinar bem o nosso multímetro. Muito bem, estamos a conseguir ver aqui que não há nenhuma tensão sobre esse capacitor aqui poliéster que deveria estar aqui armazenando essa tensão de 117 volts. Mas por onde é que a gente pode achar essa tensão aqui nesse exato momento? Essa tensão ela pode estar estagnada sobre esses dois capacitores aqui eletrolíticos.
esperando o acionamento de driver on, que vai surgir através desse circuito aqui de incitação de PWM, juntamente com esse MOSFET do canal N e também juntamente com o diodo que está lá na parte frontal ligado com a nossa bobina. Então, esses componentes têm a função de diminuir ou de aumentar a tensão para as backlights, pois essa mesma tensão de 117 volts pode também variar dependendo do tipo das LEDs que foram colocados lá na televisão. É verdade, pois essa placa pode entrar em uma TV de 32 polegadas, assim como pode entrar em uma TV de 42 polegadas. E já sabemos que essas TVs podem usar quantidades diferentes de backlights. E são esses componentes que fazem o reajuste da tensão e corrente necessário para poder sustentar uma determinada quantidade de baramentos. Por isso, se formos já fazer aqui o teste já sobre esses capacitores aqui, conseguimos ver aqui uma tensão de 171,3 volts. Os dois capacitores estão carregados com essa mesma tensão de 171 volts. Porém, não há desenvolvimento algum sobre o capacitor poliéster aqui, que é o capacitor final que deve receber essa tensão para a mesma tensão ser canalizada diretamente para as backlights. Por já, vamos fazer a segunda incitação. E essa segunda incitação consiste em colocarmos o resistor na posição. Cadê o meu resistor? Aqui está. Esse resistor aqui, deixa aqui ver o foco. Muito bem. Esse resistor iremos colocar na posição de driver on com a posição de 13,2 volts. Os 13,2 volts já podemos canalizar através desse ponto aqui. Aqui temos os 13 volts. E o driver on aqui nesse primeiro ponto aqui de cima. Exato. E ficou dessa forma. Muito bem. Agora já podemos testar a tensão sobre o capacitor aqui poliéster. Repare que de fato já temos aqui a tensão de 177 volts. Mas por que o professor está a tirar 177 volts, enquanto que na descrição dessa placa aparece lá 119 volts, ponto 7? É muito simples, assim como eu falei lá, né? Essa tensão aqui, ela pode baixar assim que a gente for montar essa placa na sua devida TV, porque o circuito vai fazer o reajuste, né, de tensão de acordo com a quantidade de baramentos de LEDs que está lá, né? Então, essa tensão aqui é uma tensão máxima que essa placa tem a capacidade de entregar. Então, meus amigos, aqui podemos fazer dos testes, né, básicos, simples, mas com um grande valor, onde podemos saber quando é que a placa está funcionando no circuito das backlights e quando é que o circuito de sustento da placa de dados não está funcionando, incitando a mesma placa com dois resistores, pois as placas-fontes são vastas e são diferentes de acordo com o seu modelo e da marca da televisão. Então, ter um conhecimento vasto de diferentes tipos de placas vai te ajudar muito a aprender a eletrônica de uma forma mais abrangente. Espero que tenha gostado desse vídeo e caso meu amigo não seja inscrito, me ajude se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e deixando aí ficar o seu like. Um forte abraço e prometo voltar na próxima oportunidade com mais conteúdos relacionados.